Bem-vindo, bem-vinda ao vídeo 43 do canal Diário de Berlim. Eu sou Raquel Rangel Cesário e estou aqui lendo este livro que foi escrito por um jornalista americano durante seu período vivendo na Europa, desde 1934 até 1941. Você que está acompanhando a leitura sabe que nós estamos em outubro de 1939, a guerra começou há pouco mais de um mês. E hoje nós vamos ver a oferta de paz que Hitler fez ao Ocidente, após ter invadido e conquistado a Polônia. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e bem-vinda, como eu já disse no início, e saiba que essa leitura está fragmentada em diversos vídeos sequenciais que você pode encontrar desde o vídeo 1 na playlist Prelúdios da Guerra, que foi de 34 até agosto de 39. E depois a playlist A Guerra, que segue onde nós estamos agora, né? Lendo aquilo que este jornalista escrevia em seu diário pessoal e privado, enquanto as coisas estavam acontecendo. E esse é o barato do livro, é o blog da década de 30 do século XX. Ele não sabia ainda, não era um diário histórico, né? Ele não sabia o que iria acontecer, ele escrevia dia a dia e depois compartilhou isso com, com os leitores que tivessem acesso ao livro, né? Publicado em 1941, esgotado no mercado brasileiro há muito tempo, então eu estou lendo para você. Vamos continuar? Ele nos escreve de Berlim em 4 de outubro de 1934. Os jornais alemães de hoje batem em duas teclas. É difícil falar o nome desse jornal aqui. Zwölf Uhr Blatt, é como a folha de 12 horas. E o próximo jornal que ele vai falar é o Nachtausgabe, que é o jornal noturno, né? Então ele diz o seguinte: os jornais alemães de hoje batem em duas teclas. O Zwölf Uhr Blatt publica a seguinte manchete em tinta vermelha, tomando toda a primeira página: a responsabilidade da Inglaterra incitando criminosamente o povo de Varsóvia a se defender. Por seu lado, o Nachtausgabe, em seu artigo principal, afirma que os Estados Unidos não se mostram tão ansiosos para entrar na guerra como, abre aspas, Roosevelt e a sua camarilha de judeus, fecha aspas. Berlim, 5 de outubro de 39. Sessão do Reichstag marcada para amanhã. Espera-se que Hitler exponha suas condições de paz, mas ninguém espera que elas sejam muito generosas. O Führer partiu hoje de avião para Varsóvia, a fim de passar triunfalmente em revista as suas tropas. Fez um discurso a seus soldados, discurso de um César vencedor. É exato que o povo alemão quer a paz. O governo, esse também pode desejá-lo, mas apenas provisoriamente. Estarão a Grã-Bretanha e a França dispostas a fazer agora uma paz para decretar uma nova mobilização daqui a um ano? Na Polônia, Hitler ganhou a guerra, mas perdeu a paz para a Rússia. De fato, os soviéticos, sem luta, apoderaram-se de quase metade da Polônia, conseguindo um magnífico ponto estratégico sobre os países bálticos e agora bloqueiam o caminho à Alemanha para os seus dois grandes objetivos no Oriente Europeu, o trigo da Ucrânia e o petróleo da Romênia. Hitler está retirando apressadamente todos os alemães residentes nos estados bálticos, onde a grande maioria se tinha estabelecido durante séculos. A Estônia capitulou ante as exigências de Moscou, concordando com a construção de uma base aeronaval soviética em seu território. Os ministros do exterior da Letônia e Lituânia andam numa verdadeira correria entre suas capitais e Moscou, tentando salvar tudo o que lhes for possível. E desde que os russos consigam meter uma cunha nesses países bálticos,
Em quanto tempo eles estarão sovietizados? Em breve, muito breve. Olhem só, no começo da Primeira Guerra, em 1939, Hitler fez aquele acordo super improvável com Stalin, né? Inimigos nazistas e soviéticos se unindo, e agora a União Soviética já começa a passar a perna no Hitler e começa aqui a conformar a expansão da União Soviética pelos países bálticos, começando a constituir aquilo que depois se chamou de cortina de ferro, né? Aquele pedaço grande da Europa comunista após a Segunda Guerra. Vamos lá. William Schirer continua nos contando desde Berlim, dia 6 de outubro de 1939. Esta tarde, Hitler anunciou perante o Reichstag as suas tão trombeteadas propostas de paz. Estive lá e presenciei todo o espetáculo. Apresentou de fato a sua proposta, entre aspas, quase idêntica àquelas que eu o ouvira fornecer da mesma tribuna, em seguida a cada uma das vitórias que conseguiu desde a marcha sobre a Renânia em março de 1936. A de hoje deve ser a quinta proposta que faz. E, embora tenham sido quase sempre as mesmas, oferecidas com quase a mesma sinceridade, os alemães com quem falei depois parecem ter ficado bastante agastados à simples sugestão de que talvez o mundo exterior não deposite nelas a menor confiança, dadas as amargas experiências sofridas por acreditarem nas propostas anteriores. Hitler ofereceu a paz no Ocidente, desde que a Grã-Bretanha e a França se comprometam a um completo afastamento do Lebensraum da Alemanha na Europa Oriental. Então, um completo afastamento do habitat alemão na Europa Oriental. Deixou absolutamente em dúvida o futuro da Polônia, embora tenha afirmado que a Polônia nunca mais ameaçaria os interesses da Alemanha. Aqui nunca mais ameaçaria, o Schirer coloca uma exclamação entre parênteses, porque ele acreditava que a Polônia, de fato, não ameaçava os interesses da Alemanha, nunca ameaçou. Essa era a narrativa criada por Hitler para justificar a invasão e o começo da guerra, né? Em outras palavras, uma Polônia escrava, idêntica em tudo à Boêmia, outra escrava. E ele já tinha alcançado, né, em 1938. Duvido muito de que a Inglaterra e a França prestem mais de 5 minutos de atenção a estas, entre aspas, propostas. Embora alguns de meus colegas julguem o contrário, argumentando que, agora que a Rússia defronta a Alemanha ao longo de uma extensa frente de batalha, tendo passado a última semana grandemente atarefada em estabelecer-se firmemente nos Estados Bálticos, seria de grande habilidade que Londres e Paris viessem a concluir a paz, colocando-se calmamente à espera de que a Rússia e a Alemanha se chocassem no Oriente Europeu. Ainda há poucos meses, Pertinax escreveu um artigo afirmando que o problema alemão nunca seria resolvido até que a Alemanha encontrasse uma barreira no Oriente que soubesse não poder atravessar. Abandonaria então o seu expansionismo, que vem perturbando o resto da Europa, e passaria a dedicar o seu indiscutível talento e as suas energias a realizações mais pacíficas. A Rússia poderia oferecer uma barreira. De qualquer forma, nesta guerra, a vencedora é a Rússia, enquanto Hitler depende inteiramente das boas graças de Stalin, que indiscutivelmente não ajuda a ninguém, exceto a si mesmo e a Rússia. Hoje, Hitler mostrou-se mais calmo que de hábito. Por outro lado, havia muita jovialidade, porém pouco entusiasmo entre os títeres do Reichstag, exceto quando Führer começou a blasonar sobre o poderio alemão. Os membros do gabinete, colocados no mesmo palco onde costumam exibir-se os cantores da ópera, permaneceram conversando perfeitamente à vontade, antes de ser iniciada a sessão.
Ribbentrop com o almirante Riedel, o Dr. Goebbels com von Neurath, etc. Muitos dos deputados com quem falei pouco depois tinham como coisa absolutamente certa que a paz estava garantida. Hoje foi um maravilhoso dia de outono, frio e ensolarado, que parecia concorrer para alegrar a ideia de todos. Quando saí do Reichstag, abre parênteses, cuja reunião, como sempre, foi realizada na Ópera Crow, fecha parênteses, pude ver diversas barreiras antiaéreas distribuídas por toda a parte, ao longo da Tiergarten. A edição matutina, que o Volksbeobachter vai publicar amanhã, parece transformada na Pomba da Paz, e trata-se do jornal do próprio Hitler. Suas manchetes flamejantes dizem o seguinte, abre aspas, os anseios da Alemanha pela paz, nenhum objetivo de guerra contra a França e a Grã-Bretanha, nenhuma pretensão revisionista, exceto no tocante às colônias, redução dos armamentos, cooperação com todos os países europeus, proposta para uma conferência, fecha aspas. Se os nazistas fossem sinceros, podiam ter falado essa doce linguagem antes de ser lançado o, entre aspas, contra-ataque. Berlim, 8 de outubro de 39. O Volksbeobachter publica hoje uma página cheia de avisos fúnebres. Quantos filhos únicos tragados pela guerra? Eis aqui 2 anúncios típicos dessa espécie. Abre aspas. Caiu como um herói pelo Führer, pelo Volk e pela Vaterland, que significa pátria. A 18 de setembro, lutando em terras da Polônia, meu filho único, de 22 anos, fecha aspas. E o outro, abre aspas. A 20 de setembro, quando tomava parte na Batalha de Kutno, tombou pela sua pátria bem-amada, meu filho único de 25 anos, fecha aspas. Os 2 anúncios estavam assinados pelas mães dos que morreram. E eu, Raquel leitora, estou aqui arrepiada lendo isso. Continuando. Parto amanhã para Genebra a fim de refazer os nervos e apanhar agasalhos para o inverno, uma vez que a temperatura está esfriando consideravelmente. Quando deixei Genebra, exatamente há 2 meses, não trouxe comigo nenhuma roupa de inverno. Não sabia então o que estava para acontecer. 2 meses. 2 meses que parecem séculos. Como vai longe na memória o tempo em que havia paz. Aquele mundo deixou de existir. No entanto, para mim, sob o ponto de vista geral, apesar das suas injustiças, das suas faltas, das suas desigualdades, foi um mundo encantador. Foi nele que nasci, naquele mundo em que a vida era livre, civilizada, profunda, cheia de pequenas tragédias e trabalhos e lazeres, novas terras e novas faces, raramente rotineiro, e nunca sem esperança. Mas agora imperam as sombras, um mundo novo. Blackout, bombas, mortandade, nazismo. Hoje existem apenas a noite e os gemidos e a barbárie. Genebra, 10 de outubro de 39. Estou em casa finalmente por uns 2 ou 3 dias. A sensação é indescritível. A filhinha dormindo quando aqui cheguei esta noite. A carinha enterrada no travesseiro, dormindo mansamente. Tess foi me buscar, foi me esperar na estação, linda, e trouxe-nos de carro para casa. A mim e a Demarie Bess, que veio comigo de Berlim, e Dorothy. Foi uma coisa estranha a passagem através das ruas de Genebra, vendo as lâmpadas jorrando luz, as vitrinas fartamente iluminadas, os faróis acesos dos automóveis. Depois de 6 semanas de blackout em Berlim. Estranha e linda. Esta tarde, em Basileia, Desmarri e eu enchemos-nos vergonhosamente de comida. Pedimos um enorme prato de manteiga, só para olhar para ele. Um prato de ovos à russa, queijo, sobremesa e vários litros de vinho, rebatidos com conhaque e café. Um verdadeiro banquete.
e não tivemos que apresentar nossos cartões de racionamento. Durante a viagem de trem de Basileia a Genebra, sentimos-nos tomados por um verdadeiro estado beatífico. As montanhas, os chalés trepados nas colinas e até mesmo os robustos suíços nos davam a impressão de qualquer coisa caída do céu. Subindo o Reno, de Karlsruhe a Basileia, hoje pela manhã, passamos ao longo das fronteiras francesas, numa extensão de uns 150 quilômetros. Não se notava ali nenhum sinal de guerra. O pessoal do trem contou-me que ainda não tinha sido disparado um único tiro nessa frente, desde o início do conflito. Enquanto o trem corria ao longo do Reno, pudemos observar perfeitamente as casamatas francesas, e em vários lugares, grandes esteiras de junco, por trás das quais os franceses construíam as suas fortificações. O mesmo panorama do lado alemão. Os soldados pareciam obedecer a um armistício. Dirigiam-se ao trabalho à vista dos outros, ao alcance dos seus tiros. Assim, por exemplo, uma simples granada de um 75 francês poderia ter despedaçado o nosso trem. Os alemães transportavam comboios inteiros de canhões e munições pela estrada de ferro, sem que os franceses se dessem ao trabalho de incomodá-los. Estranho tipo de guerra. E aqui nós ficamos pelo vídeo 43. Eu termino me lembrando do filme Nada Novo no Front, que acabou de concorrer ao Oscar na semana passada, e mostra o fim da... mostra a guerra entre Alemanha e França, né, durante a Primeira Guerra, né, e o fim desta guerra, em 1918, com o armistício é, efetuado entre os dois países, mas a contragosto de muitos na Alemanha. Se você não viu esse filme, assista. Você vai ver em que estado de ânimo alguns alemães terminam a Primeira Guerra, não satisfeitos com terem perdido, obviamente, e, e isso foi gerando esse estado de, essa necessidade de vingança, de recuperação essa necessidade expansionista da Alemanha, né, que acabou voltando à tona com Hitler na frente do governo alemão em 1939. Nós ficamos por aqui, mas nos vemos em breve no vídeo 44. Se você gostou, por favor, curta, faça seus comentários, conta aí se você assistiu a Tudo de Novo, Nada de Novo no Front, e divulgue este canal para os seus amigos que tenham interesse nesse assunto. Até breve.